Amigo ouvinte, 10 horas e 17 minutos aqui na capital, 11 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Estou aqui com o Dr. Fabrício Colassino, médico oncologista, ele que já foi no programa que eu fazia ali na rádio Atalaia FM, e agora ele está vindo aqui nesse mês de combate ao câncer de mama, né? Vamos primeiramente cumprimentar o doutor. Muito bom dia, doutor. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aqui pela internet. É um prazer enorme estar com vocês e à disposição sempre, principalmente para falar sobre oncologia, prevenção, sobre essa parte mais nobre da medicina, que é orientar as pessoas a evitar um problema maior, como é o caso do câncer de mama. Doutor, eu peguei algumas perguntas aqui na internet aqui, e pode ser relevante aqui para os nossos ouvintes, para todos que estão acompanhando ao vivo agora e também depois através do nosso canal. E também o senhor pode fazer, dentro dessas perguntas que eu vou fazer para o senhor, depois o senhor pode fazer também outros apanhados também. Aqui, ó, o câncer de mama, ele atinge somente as mulheres? João, ótima pergunta. Não. A resposta, simplesmente não. Infelizmente, ele também pode acometer os homens também. Tá? Lembrando que numa proporção muito diferente. Acomete, a cada 50 mulheres com câncer de mama, vai acometer um homem com câncer de mama. Então, representa uma proporção de 2%. Por isso que, por ter uma frequência bem menor, uma prevalência bem menor, não se indica o rastreamento e a prevenção para os homens. Mesmo sabendo que é possível ter o câncer de mama nos homens, não se indica a mamografia de rotina para os homens, somente para as mulheres. Por quê? A incidência nos homens ela é bem menor. O importante é que todos os homens que nos ouvem aqui saibam que qualquer alteração na mama, diferente do normal, tem um caroço no mamilo, uma secreção, um nódulo que está aumentando ou até mesmo na axila, procura um profissional de saúde, um médico, para que faça o exame físico e indique o exame complementar diagnóstico necessário. Olha, outra pergunta que verdade ou mito, é verdade que o câncer de mama se dá mais em mulheres que amamentam? Isso é verdade ou um mito popular aí? Na verdade é ao contrário. A amamentação é um fator protetor. Então, para todas as mulheres que nos ouvem, amamentar é um sinal de proteção. Quanto mais amamentar o filho, melhor é para as mamas, porque está desenvolvendo a função dela, que é gerar o leite e amamentar o seu filho. Portanto, para as mulheres que têm essa dúvida, amamentar é um fator de proteção. Devem amamentar sempre seus filhos. Olha, como o tempo do doutor é curto também, eu vou tentar fazer o máximo de perguntas possível. Eu tenho bastante perguntas aqui, ó, e vai estar conscientizando você que está nos ouvindo nesse momento, você que vai estar vendo depois pelo canal no YouTube. Talvez pode ser perguntas bobas, né, doutor, no modo de dizer, né? Falar, mas isso é tão lógico essa pergunta aí, mas não, tem muitas pessoas que talvez não tenham essa informação. Exatamente, viu, João? Pode ficar tranquilo que todas as perguntas, das mais simples às mais complexas, sempre esclarece muito para a população. Porque, às vezes, por ter vergonha ou constrangimento, as pessoas não perguntam. E uma dúvida simples pode ajudar a esclarecer, às vezes, o assunto inteiro. E isso é verdade, doutor. E falando em perguntas simples que talvez pode passar despercebido, essa também entra dentro desse conceito, né? Pancadas no seio pode causar câncer de mama? A resposta é simples e não pode causar câncer. Acontece que é muito comum a mulher desenvolver um câncer de mama, que é baseado na genética, na não prevenção, baseado no histórico familiar, baseado em ela não ter feito atividade física durante a vida, não ter consumido alimentos mais saudáveis, não ter feito um estilo de vida mais saudável e ter gerado tumor. E aí ela lembra de algum momento que ela levou uma pancada e associa isso à pancada. Por exemplo, uma queda, bater o cabo de vassoura na mama ou no batente da porta, isso, ou uma cotovelada, ou uma criança acabou esbarrando. Então isso é muito comum, mas não é um gatilho, não é um gerador de tumor, um trauma mecânico na mama. E quais as chances de um cisto na mama se transformar em câncer?
muito pequeno. Então, geralmente, o tumor ele nasce como um tumor e ele se desenvolve. Os cistos e nódulos benignos das mamas são acompanhados geralmente pelo médico, pode ser pelo ginecologista, pelo mastologista ou mesmo pelo oncologista, e geralmente eles são benignos e são acompanhados ao longo de toda a vida da mulher como benignos. Eles não se transformam em maligno, tá? Então deixar bem claro que o tumor maligno, o câncer, ele se desenvolve como câncer desde o início até a sua forma mais avançada. Olha, bem esclarecedor aqui o papo aí, as informações que o doutor está trazendo para nós aqui. Você que está nos ouvindo agora, acompanhando a nossa programação, acompanhando essa entrevista, esse bate-papo aqui com o doutor oncologista Fabrício Colassino. O nódulo benigno, doutor, ele pode evoluir para... um nódulo benigno, ele pode se evoluir para algo pior e pode-se fazer cirurgia para retirar o nódulo que é benigno. Foi já feito todos os exames, foi detectado que é benigno, pode se retirar, é colocado o doutor, o médico, um oncologista, ele dá essa prescrição para retirar ou não tem necessidade? Isso é individualizado, cada caso é um caso. É importante que todos que nos ouvem e nos assistem entendam que é fundamental a avaliação médica, o exame físico, a conversa com o médico, fazer os exames complementares como a mamografia, ultrassom, quando necessário a ressonância magnética. Às vezes é necessária uma punção ou uma biópsia. E depois de tudo esclarecido, ou pelo menos identificado uma suspeita, faça a indicação da retirada daquele nódulo ou uma cirurgia de maior porte. Mas tudo isso após uma investigação muito completa e muito dedicada para aquela situação, individualizada, obviamente, para cada paciente. Olha, doutor, uma pergunta aqui que muitas pessoas, o senhor é dessa área da linha de frente aí, né? O senhor com certeza recebe muitos desses casos aí. Recebi o diagnóstico de câncer de mama. Qual que é o procedimento? Como que a pessoa vai proceder? E como que é feito esse acompanhamento, esse atendimento da pessoa quando vai passar essa informação para a pessoa também? O diagnóstico, ele geralmente acontece após uma intensa investigação, após a biópsia em que faz-se análise do material no microscópio. O médico recebe esse diagnóstico através do paciente, que retira para levar até o médico junto com todos os exames. O médico, obviamente, vai analisar, ele vai montar um plano de tratamento para que o paciente não saia da sala do consultório com aquela ideia de que tem um problema, tirou-se o chão da paciente, tem um diagnóstico de câncer, ela fica desesperada, mas automaticamente o médico já disse que tem um tratamento para aquela situação, que ela vai ficar bem, que vai conseguir contornar a situação com o que a medicina armada consegue oferecer. Geralmente modalidade cirúrgica ou modalidade clínica, como quimioterapia, hormonoterapia ou até mesmo radioterapia. Tudo isso vai ser analisado justamente durante aquela consulta para que o paciente tenha o diagnóstico, tenha aquela notícia muito difícil, mas logo a seguir o especialista já vai orientar que tem luz no fim do túnel, que o tratamento é possível e que ela tem as chances para que possa voltar para sua família íntegra, saudável e curada. Olha, mas o câncer de mama, ele só tem um tipo, doutor? Ou ele tem vários tipos de câncer de mama? Boa pergunta, João. Tem vários tipos de câncer de mama. Existem alguns tipos que têm uma agressividade maior no seu desenvolvimento, no seu comportamento biológico, e outros tipos de tumores do câncer de mama que têm comportamentos menos agressivos. Então isso vai ser individualizado também para cada paciente, e dentro do painel do diagnóstico nós temos os receptores hormonais também e alguns outros receptores expressos que vão ser explicados individualmente para cada paciente, porque isso vai depender, justamente vai alterar a forma e o plano de tratamento dependendo daquela situação daquele paciente. Tá, outro, não sei se pode ser colocado como um mito ou uma verdade que as pessoas se colocam e tem essa dúvida popular aí. O uso de anticoncepcional, ele aumenta o risco de câncer de mama, doutor? Uma ótima pergunta.
De pronto, eu digo para você, para as mulheres que usam anticoncepcional, ficarem tranquilas. E é seguro e é uma dosagem baixa. Mas para as mulheres que tiveram câncer de mama, que tem um hormônio, um receptor hormonal dependente, e para as mulheres que têm histórico familiar com câncer de mama, tem que passar pelo médico para que ele possa orientar individualmente se aquele anticoncepcional faz mal ou não para a saúde dela, se ela pode continuar ou não. Mas, de modo geral, eu digo que os anticoncepcionais são seguros. Então, para que as pessoas que nos ouvem fiquem tranquilas, mas qualquer situação com o diagnóstico, seja familiar ou na própria pessoa, procurar um médico oncologista para que faça orientação individual. Olha, 10 horas e 28 minutos, estou conversando aqui com o médico oncologista, Dr. Fabrício Colassino, e ele está dando orientações, tirando também alguns mitos, algumas dúvidas aí que eu colhi aqui para fazer as perguntas aí para o doutor. E você que está nos ouvindo, tiver perguntas também, pode mandar para a gente que eu já repasso aqui para o doutor. O senhor falou do uso de anticoncepcional, que segundo a pergunta aqui, a pergunta era se ele aumenta o uso de anticoncepcional, se ele aumenta o risco de câncer de mama. O senhor esclareceu que não. E se o uso de prótese de silicone, se ele pode causar o câncer de mama, doutor? João, muito boa pergunta. O silicone não é um fator de risco. As mulheres que têm silicone nas mamas, por questões estéticas, podem ficar tranquilas, fazer o controle anual com o seu médico e qualquer alteração será investigado. Mas de pronto, eu digo que o silicone não é um fator de risco. Ele pode ser utilizado, pode ser colocado pelo cirurgião plástico e as mulheres que têm podem ficar tranquilas. A única coisa é que deve-se fazer um controle sempre rigoroso e isso o médico já faz para que qualquer alteração possa ser um sinal de uma investigação maior e não deixe isso passar. Mas o silicone não é um fator de risco. Pode deixar as mulheres que têm tranquilas e as que pretendem colocar também tranquilas, porque em relação ao câncer de mama não é um fator de risco acrescentado. Doutor, e hábitos saudáveis, segundo informações médicas que eu colhi, ele reduz a incidência de câncer de mama, né? Mas o que seria? Talvez a pessoa fala hábitos saudáveis, mas ela fica meio na dúvida, fica meio na dúvida. Mas o que seria esse hábitos saudáveis? E se essa informação está correta, doutor? João, essa informação talvez seja a mais importante do dia, em que ter um hábito saudável está provado cientificamente que reduz não só na oncologia a incidência de tumores de forma geral, mas também em outras áreas da medicina, como a cardiovascular, a parte de infarto, a parte de AVC. Tudo isso faz muito benefício ter um estilo de vida saudável. Portanto, está comprovado que ter uma alimentação adequada, rico em fibras, com menos gordura, mais proteína animal, isso faz com que as pessoas tenham um estilo de vida mais saudável. Além da atividade física regular, considerando que regular é pelo menos 30 minutos uma vez por dia, no mínimo 5 dias por semana. Considerando que a caminhada ao redor do quarteirão, por exemplo, é considerado um exercício físico regular, desde que seja feita dessa forma. 30 minutinhos, pelo menos por dia, todos os dias da semana, considerando pelo menos 5. Certo. E o câncer de mama, os outros cânceres também, mas como a gente está tratando aqui do câncer de mama, ele tem um fator meio que genético, assim, que pessoas que já teve câncer na família, ela tem que ficar mais... investigar melhor aí, não se aparecer, né, doutor, mas fazer uma investigação mais com critério aí. Existe esse caso de, como eu disse, né, de fatores genéticos aí? Sim, sem dúvida. A hereditariedade, né, que é a passagem dos genes dos pais para o filho, tem um componente de até 15% de transmissão de doenças oncológicas. A mama é uma dessas patologias oncológicas que podem ser transferidas sim, aumentando o risco para os filhos quando os pais tiveram esse tipo de problema. Portanto, é mais um sinal de que tem que ser monitorado e começar a prevenção o mais cedo possível, no mínimo após os 35 anos, quando tem alguém na família com câncer de mama, por exemplo. Agora, a parte genética não significa também que os pais tiveram câncer, ou o pai ou a mãe tiveram câncer, que o filho vai ter. Só é um risco maior. Por isso, o monitoramento e a investigação mais precoce e a prevenção
ela é fundamental. Doutor, o senhor disse aqui 10 horas e 32 minutos, horário aqui do MS, 11 horas e 32 minutos, horário de Brasília. O senhor disse aqui a respeito dos hábitos saudáveis que reduz a incidência de câncer de mama. Mas também tem outra pergunta aqui, ó. A má alimentação, ela contribui para o desenvolvimento de câncer de mama? Correto essa afirmação? João, boa pergunta. A má alimentação, não só a má alimentação, ou seja, rico em gordura, com pouca proteína, menos fibra, ela faz uma influência muito grande no desenvolvimento de tumores de forma geral, na mama também, inclusive o uso de bebida alcoólica. Portanto, as pessoas que nos ouvem, é importante que entendam que um estilo de vida mais saudável, inclusive não consumir bebida alcoólica e fazer uma alimentação adequada, reduz o risco para câncer de mama e para outros tipos de tumores, inclusive na área cardiovascular também, e faz toda a diferença. Portanto, o estilo de vida saudável é a forma mais adequada de prevenção contra essas doenças, principalmente sobre o câncer de mama. O que falta, agora saindo um pouco dessa pergunta aí, só para ficar mais claro aí para o nosso ouvinte, falta um pouco talvez de conscientização da área governamental aí para que a população, as pessoas aí tenham um estilo de vida talvez mais saudável, com atividade física. O senhor acha que na visão do senhor como médico, o senhor acha que falta um incentivo do governo, das autoridades para isso? Eu acho que falta principalmente uma reeducação da nossa cultura, um reposicionamento do que é importante para a saúde das pessoas. Porque fazer uma atividade física regular, uma alimentação adequada, isso tudo depende de cada um. Então, é obviamente que exames preventivos como a mamografia, centros de referência, tudo isso depende de não só dos órgãos governamentais, instituições na instância municipal, estadual e federal, mas também da área privada. Isso é importante, mas eu digo que o estilo de vida saudável, que depende muito mais de cada um, e uma reeducação na cultura de procurar sempre investigar, fazer a prevenção o quanto antes, orientar, receber informações adequadas sobre o assunto. Por isso que eu parabenizo o seu programa por estar levando às pessoas uma informação de especialista de forma acessível para que as pessoas entendam por que devem fazer a prevenção, por que as mulheres a partir de 40 anos devem fazer a mamografia todos os anos, porque quando o diagnóstico é precoce, João, o tratamento é muito mais tranquilo, a chance de cura é acima de 95%. A mulher ela consegue voltar depois não mutilada para sua família, íntegra, podendo viver o resto da vida em paz e tranquila por ter feito um diagnóstico precoce com um tumor pequenininho, tamanho de um grão de feijão, tamanho de um grão de bico. Esse é o objetivo. Por isso que o Outubro Rosa vem com essa preocupação e conscientização no mundo inteiro, para que as pessoas entendam, reflitam e saibam sobre o assunto para decidir fazer a prevenção, fazer um estilo de vida mais saudável. Acaba que as cores são estendidas para outros meses do ano, para cada órgão. Por quê? Só falando sobre o assunto, só informando as pessoas sobre o assunto, as pessoas conseguem tomar atitudes proativas. Certo. E falando nisso, a pessoa que... Vamos colocar na rede pública, doutor. A pessoa descobrindo que ela tá com tumor, com câncer, ela vai ter que tirar a mama. E como que é feito no SUS? Tem eu estava vendo hoje uma matéria a respeito disso, né? Que o governo federal, o SUS, ele está articulando em melhorias para o tratamento dessas pessoas que fazem a cirurgia no SUS de retirada de mama, né, doutor? Como que funciona? O senhor tem essa informação? Sim, nós temos no SUS hoje um atendimento completo para todos os tumores, inclusive o câncer de mama, de forma digna, correta. No nosso estado são 7 UNACONs, ou seja, 7 centros de referência que fazem o tratamento do câncer para o Sistema Único de Saúde, sendo 4 em Campo Grande, outro serviço em Dourados, outro em Três Lagoas e outro em Corumbá. Portanto, nós estamos guarnecidos de serviço de saúde para atendimento oncológico aos pacientes do Sistema Único de Saúde, e a gente consegue também oferecer tudo o que é necessário, com todas as ferramentas necessárias para o tratamento digno e correto.
Então eu digo para você que no nosso estado, Mato Grosso do Sul, nossos pacientes oncológicos, eles estão muito bem servidos com o Sistema Único de Saúde, graças a Deus, porque consegue ser atendido rapidamente, com todas as ferramentas necessárias e não sendo necessário encaminhar para nenhum outro estado para um tratamento, porque aqui no nosso estado tem todas as ferramentas, equipe e médicos especializados para que seja feito de forma correta. Eu coordeno o serviço de oncologia da Santa Casa, um serviço de primeiríssima linha com acolhimento, amor e carinho e oncologia adequada à população, e também o serviço de Dourados que a gente faz junto com o Hospital Cacemes, um serviço que atende a população mais carente, que depende do Sistema Único de Saúde, de forma digna e correta. Doutor, deixa as informações aí para as pessoas, os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo. Talvez ela descobriu, né, algum cisto, alguma alteração na mama, mas talvez ela tá até com medo de fazer esse diagnóstico, com medo da descoberta, né? Faça essa orientação aí para o nosso ouvinte, para essa pessoa que está nos ouvindo aí. Ótimo, João. Muito boa a sua chamada para eu finalizar também a minha fala. Eu deixo aqui um recado muito importante, que a prevenção é o melhor caminho. É o que tem de mais nobre na medicina, é a prevenção. Portanto, as pessoas que não sentem nada, é importante que façam proativamente a prevenção, fazer a mamografia todos os anos após os 40 anos. E as mulheres que têm qualquer alteração identificada, no autoexame, por exemplo, que deve ser realizado uma semana após a menstruação, quando a mama está menos túrgida, menos sensível, é procurar um médico, porque o médico vai fazer a avaliação e vai pedir os exames necessários para a investigação. É muito importante que se faça a investigação sempre o mais rápido possível, porque qualquer detecção, obviamente que seja no início, o tratamento será muito mais tranquilo, menos mutilador, e a chance de retirar a mama por completo, chamada mastectomia, reduz muito quando o diagnóstico é precoce. Por isso, João, para todos que nos ouvem, fazer a prevenção e qualquer alteração, procurar o médico imediatamente do posto de saúde para que possa fazer a avaliação completa e dar, assim, um tratamento adequado e o mais tranquilo possível, menos mutilador, e voltar para a família íntegro. Deixo aqui o meu grande abraço a todos que nos ouvem, João, especialmente a você, e dizer para as mulheres, façam a mamografia após os 40 anos, todos os anos. É a única e a melhor forma de fazer a prevenção e deixar esse problema menor do que é, porque quando o diagnóstico é tardio, infelizmente o tratamento é muito mais doloroso, mais caro e mais sofrido. E a chance de cura é muito menor. Portanto, a prevenção é sempre o melhor caminho. Olha, conversei aqui com o Dr. Fabrício Colassino, médico oncologista aqui de Campo Grande, Dourados também. Ele que falou, trouxe aqui as orientações a respeito aí desse mês do combate ao câncer de mama, mas como o doutor já disse mesmo nas palavras dele, é uma data que se colocou para a gente se divulgar, para ser divulgado mais, mas não significa que nos outros meses não é feito um trabalho como todos os meses, né? Esse mês é uma data que foi colocada, né, doutor? Só o senhor como médico aí falando para o nosso ouvinte, foi colocada essa data para ser divulgado mais, ser falado mais, mas os demais meses também são falados, são batidos nessa tecla também, né, doutor? Exatamente, é isso aí, João. Falou muito bem. O mês de Outubro Rosa é um mês que simboliza, mas que traz à tona o problema e que desmistifica muito esse assunto. Mas deixa orientação que façam a prevenção todos os meses do ano. Obrigado, doutor Fabrício Colassino. Obrigado a você, amigo ouvinte. E lembrando que daqui a pouco já vai estar no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube essa entrevista na íntegra.